queridos seguidores, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a professora Elisângela, responsável do Portal da Enfermagem, e hoje o tema da nossa live vai ser enfermagem, uma enfermeira brasileira, baiana, que está atuando, que está morando em Portugal. Então ela vai contar um pouquinho da rotina dela, qual a diferença, né? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para fazerem perguntas. E quem não está ao vivo consegue assistir depois, pois a live vai ficar salva no feed do portal. Então aí vocês podem assistir depois, podem divulgar também para os seus amigos. Vai ser uma live bem interessante. Então, falando um pouquinho agora do portal. Nós temos o Portal da Enfermagem no Instagram, no Facebook, 7 grupos no WhatsApp, no Telegram, no YouTube e temos também o nosso site. Em breve, até semana que vem, vai sair o aplicativo do portal. E nesse aplicativo vai ter o quiz. O quiz ele vai ter mais de 200 perguntas. Já era para ter lançado agora essa semana, mas como a gente está elaborando mais algumas outras funções no aplicativo, então ele vai ser lançado na semana que vem. Por enquanto, ele vai estar disponível somente para Android, mas futuramente a gente pretende estender para iOS também. Então, vai ser, além do quiz, né, que são perguntas e respostas, nós vamos ter outras ferramentas também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se tiverem alguma sugestão, alguma dica do que está acrescentando também no aplicativo, vocês ficam à vontade para dar sugestões. Boa noite! Eu acabei te cortando, não foi? Mas que bom que deu certo, que bom que você conseguiu entrar, né? Eu tava com medo porque a internet começou a falhar um pouquinho e eu fiquei com medo de não dar certo. Que bom que deu certo, é que às vezes dá uma oscilada mesmo, né? É, você Então, consegue me ouvir direitinho? tô ouvindo bem. Você está conseguindo me ouvir bem também? Aham. Ah, Boa maravilha. noite. Então, boa noite. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no canal, no Portal da Enfermagem. E eu queria que você se apresentasse agora para o pessoal, todo mundo que está assistindo a gente, fica à vontade. Primeiro lugar, a honra é minha. Obrigada pelo convite. É a primeira live e peço perdão assim se eu estiver um pouquinho nervosa ou gaguejar, mas é normal. Meu nome é Tarsila. Eu sou baiana, né? Eu morava em Itabuna. Antes de vir para Portugal, eu tinha migrado para Aracaju, né, em Sergipe. Então, foi lá que eu comecei a trabalhar como enfermeira mesmo, depois de formada. E minha experiência enquanto enfermeira é toda de lá, né, da parte de Sergipe. E eu vim fomentando esse plano de ir para o exterior, de vir para o exterior, já tem alguns anos. E quando tudo era mais improvável, foi que eu coloquei ele em ação, né? Que foi durante a pandemia. Quando todo mundo falava não vá, foi aí que eu falei assim, não, eu vou agora, porque se não for agora, talvez demore mais anos e eu não quero esperar mais. Desafio, né? É, Muito legal. então, eu sou bacharel de enfermagem, né? Tenho pós em UTI e emergência e vim para Portugal para fazer um mestrado, né? Aqui em Portugal eu estou fazendo um mestrado de Ciências Aplicadas à Saúde no ramo de intervenção comunitária. Legal, parabéns pela sua dedicação, força de vontade, né? E foi realmente um desafio, né? Num período de pandemia, um período tão difícil no mundo inteiro. E faz quanto tempo que você está morando em Portugal? Eu cheguei aqui em Portugal no primeiro lockdown, que foi em novembro. Eu cheguei no finalzinho de novembro, dia 20 de novembro, por aí. Quando eu cheguei já estava tudo fechado, né? Não tinha ninguém pelas ruas. E então eu estou aqui em Portugal tem 5 meses, né? Ah, tem um pouco tempo. Está em fase de adaptação ainda, né? É. Passei pela pior parte aqui, porque foi chegar no inverno, né? Em pleno inverno. Mas ainda em adaptação. Ainda mais você que era da Bahia, né? Um local tão quente e vai para Portugal, que é um local
que você chegou bem no inverno, é um choque também, né? Se Muito. adaptar com o clima, adaptar com o idioma, se adaptar com a comida, que é diferente também. Como que foi para você essa adaptação do Brasil para Portugal, que é bem diferente? Muito. Eu não estava acostumada com frio, que quando a gente chegou, estava aqui, né? A gente chegou a pegar -6 graus. Então, assim, era muito difícil mesmo. Ah, a água da torneira chegou a congelar. Teve um dia que a gente acordou e não tinha água nas torneiras, né? E eu não sabia o porquê. E aí liguei para a fornecedora de água para perguntar o que é que estava acontecendo. E daí uma portuguesa, né, muito simpática, e ela falou assim: Ô menina, se calhar sua água congelou na torneira. É normal aqui em Portugal, né? E eu Nossa. não sabia disso. Então, assim, a adaptação ao frio, para mim, foi a pior parte. Foi o mais difícil. Nossa, eu imagino. E a questão do idioma, a questão da comida é muito diferente para cá do Brasil. E a questão da saudade da família também, né? Quando tá em outro país, assim, sempre bate aquela saudade. É, a saudade e a preocupação também, né? Porque diante desse panorama todo, eu vim para cá e deixar. Meu filho veio comigo, mas a minha mãe ficou, né? Então, deixar ela lá, nesse panorama todo, é o que mais, assim, dói no coração, né? É, a comida é diferente. As coisas que a gente tem costume lá no Brasil, a gente encontra algumas coisas aqui, mas o sabor é totalmente diferente. Por exemplo, quem gosta de feijoada mesmo, ou churrasco, que está acostumado com calabresa, com as carnes secas, aqui você acha calabresa, mas é diferente. Aqui eles chamam de enchidos e o sabor é bem diferente. E assim, são culturas bem diferentes, né? Semelhantes, mas bem diferentes no sabor. Ainda mais na Bahia, no Nordeste, que tem aquele sabor mais forte, mais característico. Aí você vai para um lugar que tem um sabor totalmente diferente, querendo ou não, tem uma adaptação até você se acostumar com a alimentação também, né? Exato. Lá, a gente tem mais costume com condimentos, com a comida mais temperada, né? E os doces também são bem doces. Aqui os doces não são tão doces. Tem uma cara, quando você olha, você pensa, poxa, deve ser uma delícia. E aí quando você vai comer, não é tão doce, né? E eles estranham os nossos doces porque eles acham que a gente açucara demais também. Então, são diferenças que são interessantes, porque quando você está num país, quanto mais você absorve da cultura, né, se você não se fechar, eu não vou comer porque eu não vou gostar, ou porque não é igual ao meu país, você não aprende, né, e não conhece coisas novas, mas não pode ficar sofrendo pensando nas coisas do Brasil, não, porque senão não fica. Com certeza. E a gente tem essa tendência mesmo. Você olha para uma comida, a cara não está muito boa, não vou comer. Só que quando você está fora, você tem que se adaptar, porque senão você passa fome, né? Então você tem que comer de acordo com aonde você está. E é referente ao Exato. idioma. É parecido, mas tem palavras bem diferentes, né? Eu vejo que você coloca no seu Instagram palavras que se a gente fosse ver aqui no Brasil, a gente ia achar bem, no mínimo, estranho, né? Eu queria que você falasse um pouco das diferenças do idioma. O que você, por exemplo, vê aí de idioma daí, que aqui seria algo assim bem diferente. Veja, é, quando eu estava me preparando para vir, eu fiz uma pesquisa bem grande sobre o país, sobre o clima, sobre a cultura. A única coisa que eu não fiz, porque eu achava que eu não ia sentir diferença, foi justamente a língua. Porque, Uhum. poxa, é português, é claro que eu vou entender, eu também sou brasileira, né? E existe uma diferença muito grande na velocidade com que eles falam, e em algumas palavras que são específicas de Portugal, que se você não prestar atenção, você acaba sendo indelicada com eles ou ou não entendendo realmente nada. Então, quando eu cheguei aqui, depois de 4 meses, eu fui trabalhar em uma clínica
E lá na clínica a gente tinha um cuidado direto com o paciente, então tinha um auxiliar que ficava próximo a mim, né, um auxiliar de geriatria, e aí eu via o tratar dela com os clientes, né? E teve uma cena em particular que me chocou muito, né? Quando a gente foi fazer uma troca de fralda, e era um cadeirante ele, né? E aí ela falou assim: olha, ora, fique de pé, mexa esse rabo, suspenda a calça e vire o cu para lá. Então, assim, eu fiquei assim, sabe, chocada, e olhava para ele, olhava para ela para ver se ela tinha sido ofensiva com ele. E não, aqui são, por exemplo, rabo, bunda, né, que a gente fala. É, tem uma série de palavras que não são ofensivas, mas é típica daqui. Por exemplo, aplicar uma injeção na bunda. Quer dizer, aqui eles falam aplicar uma pica no rabo, não é? Que seria um... Que pra gente parece um palavrão, mas para eles é o linguajar deles, né? E dentro da enfermagem você vai ver uma série de peculiaridades. Por exemplo, esvaziamento vesical, aqui eles chamam de algaliação, né? Eu jamais saberia o que era isso se eles não me explicassem, né? Band-aid é penso rápido, absorvente aqui é penso higiênico, Nossa, é bem diferente. muito diferente, né? Toalhas higiênicas aqui são aqueles lencinhos umedecidos, né? Aqui são toalhitas, né? Quando ela me pediu, pega uma toalhita para mim, eu fiquei imaginando onde que eu vou achar a toalha. A toalha pequena, eu imaginava isso, né? E são lenços umedecidos, vaso sanitário, sanita, banheira, casa de banho, pacientes ao pente, e aí vai uma série de pequenas palavras do cotidiano deles, que pra gente é super estranho. Sim, muito, com certeza. E é que nem você falou. A gente tem aquela visão de português de Portugal ser algo parecido com o nosso português. Mas aí na prática é totalmente diferente. Eu vi as palavras que você colocava no Instagram. Assim, gente, como é diferente. Se a gente fosse lá e achar que estava sendo xingado, que estava sendo ofensivo, né, com o paciente, com uma pessoa. Por isso que é importante a gente saber o que significa, porque senão a gente acaba tendo uma visão errada, né? Porque o idioma pode ser parecido, é igual ao espanhol. O espanhol também é bem parecido com o português, mas tem Uhum. palavras. A Sara que está aqui, né, linda, a Sara, da enfermeira da Espanha, sabe bem disso, né? Que tem palavras que é bem diferente. Por exemplo, embaraçada. Embaraçada é grávida. Como Grávida. que falar embaraçada vai achar que é grávida? Borracho, bêbado, alcoolizado. Então, pero caliente, cachorro quente. Então, tem palavras assim que é bem diferente. E são idiomas parecidos, porém algumas palavras são bem diferentes. E é bem legal, né, essa troca de conhecimento, de adquirir, né, conhecimento de idiomas novos que a gente acha que é Vocabulário. tão parecido, mas a gente acaba vendo que é totalmente diferente, né? E ter cuidado também que do nosso país para o deles também tem palavras que a gente acha natural, mas que para eles é muito ofensivo. Por exemplo, eles chamam uma mulher de rapariga. É normal. Para a gente, rapariga é meio que ofensivo, né? Se alguém virar para você no Brasil e falar assim, ô, sua rapariga, você vai achar, poxa, né? Já aqui, uma palavra tão comum que a gente fala no Brasil, por exemplo, moça, para Uhum. eles é como se a gente estivesse chamando uma pessoa de. É, como a gente interpreta rapariga no Brasil, né? É como se fosse ofensivo. Moça para eles quer dizer uma qualquer, né? Uma que não tem importância. Então tem que ter muito cuidado, porque eu mesma tinha esse costume, né? Às vezes eu falava, moça, e quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a ver essas palavras diferentes, eu vi essa em particular e falei assim, nossa, isso aí eu tenho que extinguir do meu vocabulário aqui, né? Porque... E outra coisa que é interessante, porque assim, quando eu cheguei aqui, que eu senti a diferença do linguajar,
eu comecei a prestar mais atenção ao que eles falam, porque eles falam naturalmente com uma velocidade maior. Então, Mas, imagine esse tipo de linguajar com essas palavras características e você falando bem rápido. Por exemplo, lá na clínica eu não atendia o telefone, porque eu não entendia literalmente nada do que falavam para mim no telefone. Pessoalmente eu consigo entender, mesmo que fale rápido, hoje eu já consigo entender. Mas por telefone, raramente eu consigo entender um português. e isso acontece com a gente aqui no Brasil também, né? Eu, por exemplo, eu sou professora de enfermagem e às vezes eu recebo aluno argentino, aluno angolano, aluno árabe. Então, aí é que está a importância da gente ter aquela comunicação, saber falar Sim, devagar, porque falar muito rápido acaba não entendendo, saber explicar, principalmente na enfermagem, que a gente tem muitos termos também, muitos procedimentos. Então tem que ter todo aquele cuidado também. Tem um comentário aqui do Leandro. Aqui eu conheço um rapaz que ele veio, não lembro de qual país africano. Ele chamou uma moça de rapariga. Aí depois explicou para ele. Então é o que você falou, né? Para alguns exato, locais é ofensivo e para outros locais é como se é moça, né? Tem um exato. comentário da Study Enfer. Ela falou, Elisa arrasa no espanhol. Ah, obrigada, quem me deu. Eu amo espanhol, gente. Eu sou apaixonada por espanhol. Eu Eu estava acho que eu estudando espanhol também. eu acho o idioma mais lindo de todos. E ela falou assim, vixe, eu já ia apanhar aí. Eu também acho que eu ia dar uma apanhada no português, né? O português de Então, Portugal. antes eles achavam ofensivo. Mas aqui agora está tão misturado, tem tanto estrangeiro é, de todo o país e brasileiro tem muito por aqui. Então, algumas coisas que eles sabem que a gente fala errado, para eles é errado, é ofensivo, eles já, sabe, já deixa passar. Se for um português mais de idade, né? Não. Mas se for um adulto assim, que tem uma convivência com todo tipo de gente aqui, sim, tudo bem, ele não liga. Mas se você chegar para um português mais idoso, né? Aquele pessoal mais nativo daqui falar, nossa, você ouve muito xingamento. E português brigando é muito violento. Nossa, eu imagino. Tem uma pergunta bem interessante da Júlia. Os termos técnicos de enfermagem mudam muito aí em Portugal? Sim, sim. Aí foi alguns que eu citei para você, né? Por exemplo, esparadrapo aqui é adesivo, ah, durex aqui é camisinha, né? Nossa, Então, exato, não tem nada a ver com a que a gente conhece como fita adesiva, né? Paciente é utente, né? A gente não chama de cliente, não chama de paciente, aqui são utentes, né? Ah, aí eu te falei do band-aid, é penso rápido. Constipação, a gente até conhece esse que eles chamam aqui de resfriado. Câncer, aqui é cancro, né? nossa, que E, diferente. Aqui, é, e crânio é uma outra patologia, né? sim, sim, sim. Aqui eles chamam de câncer, de cancro, Uhum. né? Uhum. E como eles chamam Dentro da médico? enfermagem, não, médico e enfermeiro mesmo. Uhum. Dentro da enfermagem, fica assim mais evidente em determinados procedimentos, né? E essas palavras, quando se encaixam em determinados procedimentos, você pede para repetir de novo para ver se você entendeu direito o que a pessoa quer, né? Uhum. E como que você aprendeu a falar o Portugal? Você já tinha o português de Portugal, você já tinha feito algum curso ou você aprendeu na raça mesmo? Na raça, na raça, pedindo para repetir de novo, fala mais devagar, por favor, repete de novo, e daí ir procurando saber o significado daquelas palavras para não estar pagando mico, né? Com certeza. E a gente só aprende na prática, né? A pessoa vai falando, você vai anotando depois pesquisa, é muito importante também. E você indica algum site, algum livro para as pessoas estarem estudando, que queiram, porque assim, o inglês e o espanhol já é mais comum, né? Tem vários Uhum. aplicativos, vários sites que dá para estudar. Agora, português de Portugal, eu acho que já não é tão comum, já é um pouco mais
limitado, né? Para É, estudar. eu acho que poderia achar em alguns arquivos, artigos, ou eu não conheço nenhum livro para indicar, mas eu posso postar depois, se vocês preferirem, mas assim, algo direcionado mesmo ao estudo do português na área de saúde, entendeu? Não tem nada assim específico como um livro de línguas, porque é muito parecido mesmo. Não tem específico de Portugal, pelo menos não que eu conheça. Já é mais restrito, né? O Leandro ele fez um comentário. Eu sempre agradeço quando eu conheço uma pessoa de outro país. Aqui na América do Sul, o pessoal vem para o Brasil para estudar farmácia, enfermagem e outras áreas. A Silvia fez uma pergunta: quanto tempo você levou para acostumar com os hábitos e costumes dos portugueses? Aqui eu não tive tempo para acostumar, porque assim, eu cheguei e eu já estava inserida aqui no país, então eu tinha que apurar os ouvidos e Uhum. saber me virar, né? É diferente, por exemplo, você ir para Alemanha ou você ir para o Canadá, que você sabe que é um idioma totalmente diferente mesmo do seu e Uhum. que você vai ter que estudar aquilo ali para você poder se articular. Aqui em Portugal é muito parecido com o nosso idioma, então eu conseguia entender. O que eu não conseguia ainda, não estava adaptada ainda era com a velocidade que eles falam e esses termos característicos, né? Então, isso aí só na vivência mesmo. Então, eu acho que assim, na prática, acho que eu estava conseguindo mais ou menos entender em um mês, por exemplo, alguém no telefone falando comigo, em um mês eu já conseguia entender sem estar pedindo para a pessoa repetir tantas vezes. Uhum. E vai muito também da força de vontade de cada um, né? De correr atrás, de pesquisar, de se informar do que significa. E referente à enfermagem, o auxiliar técnico consegue atuar também em Portugal ou é somente o enfermeiro? Olha, aqui em Portugal não tem o curso técnico nem auxiliar, né? Não tem como no Brasil. Aqui, o auxiliar ele pode fazer um curso na área de auxiliar de geriatria ou atendente médico, porém, mesmo para atuar nessas duas áreas de serviço, você não necessariamente precisa ter um curso, né? Você pode ter, tendo o segundo grau completo, você pode se candidatar a essas vagas. É, quando você está se candidatando, eles te perguntam: você já cuidou de idoso? Você já cuidou de pessoas incapazes? E se você falar assim, sim, eu já fui técnico, eles valorizam isso. Mas isso não é pré-requisito para contratação, porque você não precisa ter. Ah, entendi. E no caso, o enfermeiro ele atua nos cuidados integrais, então. Ele faz o cuidado integral do paciente, desde um banho, uma medicação, uma saia, ele faz tudo. No caso dos enfermeiros, eles têm os auxiliares de ação direta, Uhum. que no caso os enfermeiros eles ficam com a parte mais invasiva, os cuidados, a aferição de sinais vitais, coleta de material, a parte administrativa, que é mais forte, né? E a parte de troca de fralda, de higiene, ficaria então no cargo do auxiliar de ação direta, ou auxiliar de geriatria, que é como se fosse o nosso técnico, né? Ah, então é que o nome é diferente, né? O nome e por exemplo, no Brasil, para você atuar como técnico, você tem que ter o curso, né? Porque Uhum. senão você não é técnico. Aqui em Portugal, você não precisa ter o curso. Uhum. Você tendo se formado no segundo grau, você pode atuar como auxiliar direto, né? Uhum. Você pode Bem, atuar. e aí, no caso, você está fazendo um mestrado aí em Portugal, mas se, por exemplo, você tivesse feito um mestrado ou alguma pós aqui no Brasil, aí é válido ou não? Você tem que fazer somente aí? Só que Uhum. o mestrado que eu faço aí, eu teria que. Aqui em Portugal não é reconhecido. Não é aceito, então. É. E a minha licenciatura, no caso, o meu bacharelado, aqui eu preciso.
fazer a equiparação, porque a nossa grade e carga horária é muito diferente do Brasil, né? Poucas faculdades que têm a mesma carga horária. Então, a maioria dos enfermeiros que chegam aqui acaba tendo que voltar para a faculdade para repor algumas cadeiras e equiparar a carga horária, para só então conseguir fazer a validação na ordem. Ah, entendi. Então, no caso, a carga horária aí em Portugal seria uma carga horária maior, mais extensa do que aqui do Brasil. Aqui eles pedem 4.600 horas. E dessas 4.600 horas, 50% tem que ser de hora prática. Então, você tem 2.300 horas de clínica, de prática. Então, são poucas as faculdades que tem. Quando você se forma, você consegue esse número todo, né? Você precisa juntar com empregos que você conseguiu durante, no caso, monitoria ou algum estágio remunerado, né? Para você poder agregar e conseguir somar esse valor todo. E no caso de residência, residência conta como experiência ou conta como pós aí ou também não? Aqui seria como se fosse uma especialização. Ah, entendi. Mas aí não conta. Não conta como. Só conta o que está dentro da licenciatura, né? No caso, por exemplo, durante o meu bacharelado, se eu fiz, uma licenciatura junto, por exemplo, no meu caso no Brasil, quando eu estava no último ano de bacharelado, eu iniciei uma pós-graduação. Né? Faltavam 6 meses para me entrar, para me terminar. Eu iniciei minha pós-graduação. Esses 6 meses que eu fiz de pós-graduação, para eles não contaria, porque é pós-formatura, né? Só o que está dentro da sua formação é que contaria, e não o que está fora. Que eu acho, né, desnecessário, né? Porque agrega de qualquer forma, né? Sim, com certeza. Tem uma pergunta da Study Info. Tarsila, as competências do técnico então mudam aí? Tipo um exemplo simples, uma punção venosa, o técnico aí não pode fazer. Não, não. Interessante essa pergunta, porque assim, no Brasil, às vezes a gente acaba fazendo procedimentos que não é inerente da nossa profissão, né? Um enfermeiro no centro cirúrgico, às vezes sutura lá, o médico deixa alguma coisinha lá, termina a prática cirúrgica, ele deixa algum. Aí o enfermeiro vai lá, sutura, porque é legal, porque eu sei, o médico confia em mim, eu vou lá e faço, e nosso Corém não nos resguarda disso. O técnico vai lá e passa uma sonda, e é legal porque o técnico sabe, o enfermeiro confiou, e ele vai lá e passa, mas o Corém não te resguarda disso. Então, todos esses jeitinhos que a gente dá no Brasil, que a gente vai lá e faz, aqui não faz. Aqui não faz. O que é inerente de cada profissão é de cada profissão. No caso, o auxiliar em geriatria, o auxiliar de ação direta, médico, que seria o nosso técnico, ele não afere sinais vitais, ele não faz punção venosa, ele não faz o que é pertinente do enfermeiro, não. Ele só faz o que é da sua atribuição, da sua competência, né? É. Mas, por exemplo, o técnico, ele lá no Brasil, ele não faz uma higiene do setor do paciente, por exemplo, do quarto do paciente. Quem faz é o pessoal da higienização, né? Pelo menos quando eu estava aí, era assim. Não sei se mudou. Acho que não, né? Depende muito do hospital também, da instituição. Varia um pouco. Mas não aquela limpeza pesada de, por exemplo, o paciente fez, você vai fazer a higiene dos utensílios dali do leito do paciente, do colchão. Né? Não chega a ser aquela limpeza terminal, é mais a componente. Terminal. Exato. Aqui o auxiliar faz. Ele faz a higiene da cama, do colchão, dos utensílios do paciente, dos mobiliários, do chão. Se o paciente foi a óbito ou se o paciente foi transferido, faz a limpeza corrente. E além da unidade do paciente, ele faz a limpeza da unidade próxima, né, dos salões de convívio, das salas do atendente social, do enfermeiro, faz tudo.
lava, passa. É bem diferente aqui do Brasil, né? As atribuições. E referente ao processo de validação, como que é o processo de validação para ser enfermeiro em Portugal? Pronto. A gente chegou em um campo assim, bem sensível, né? Porque deduz, assim, a gente pensa que por estar em uma pandemia e o país, por exemplo, está precisando de mão de obra, né? Porque chegou ao ponto do país precisar pedir enfermeiros fora de Portugal, na Europa, para poder vir e ajudar, no período que houve uma curva crescente de casos, né? Então, a gente acha que, através do Acordo de Bolonha, que facilitam com que os diplomas estrangeiros sejam reconhecidos nos países que fizeram o acordo, né? E Portugal e Brasil são dois deles. Seria mais fácil a gente validar o diploma. Então, se fosse por esse acordo, eu chegaria aqui em Portugal, levaria todos os meus documentos, aplicaria na ordem e, aguardaria a permissão para o registro, tá? Ou eu submeteria todos os meus documentos ao DIGES, que é o Diretório de Ensino Superior, e ele iria me dizer, não, sua carga horária precisa de complementação, aí a gente escolhe a instituição, no caso, eu vou submeter ao DIGES, entro lá na plataforma, escolho a instituição que a carga horária, a grade de matérias é próxima à minha, submeto lá ao DIGES. Aí o que ele vai fazer? Ele vai direcionar meus documentos para essa instituição, ela vai fazer uma análise total desses documentos e aí ela vai me dizer, foi deferido ou foi indeferido? Deferido, eu tenho a mesma igualdade dos formandos aqui em Portugal. Indeferido é porque eu preciso complementar alguma coisa, ou horas clínicas, ou alguma matéria que eu não tive lá, né? E hoje está acontecendo exatamente dessa forma. A gente não está conseguindo fazer a validação direto na ordem por causa dessa diferença de cargas horárias. Quando a gente submete ao DIGES, a gente está sendo indeferido porque a ordem está fiscalizando de maneira mais ativa como as instituições estão fazendo essa validação, né, essa equiparação. Então, qual é a saída? A saída agora, infelizmente para muitos, é você voltar para a faculdade. Você vai submeter, você vai esperar abrir uma vaga de estudante internacional, portador de diploma, e aí você vai submeter aquela vaga ali, fazer essa inscrição e a instituição vai analisar toda a sua documentação e assim que for deferido para você, você faz a matrícula e pede a equiparação. E aí ela vai te dizer, olha, você vai fazer tais e tais cadeiras. Aí o que acontece? Eu não vou receber o meu reconhecimento de diploma. Eu vou receber um novo diploma, só que dessa vez o diploma é europeu. Uhum. E aí, no caso, as faculdades, tem faculdade gratuita igual aqui no Brasil ou são todas pagas? Pagas, são todas pagas. Você pode entrar no sistema de... Hã? O valor é acessível ou é muito alto o valor da mensalidade da faculdade? Tem para todos os gostos. Por exemplo, tem faculdades em grandes centros, Coimbra, Lisboa, que os valores são realmente altos, né? Tipo 9.000 euros anuais, né? Que você vai pagar. E tem faculdades mais acessíveis. Por exemplo, eu vim para a cidade de Bragança. Aqui em Bragança, o meu mestrado eu pago, se eu fosse fazer o valor cheio, né, integral, eu pagaria 1.100 euros. Desses 1.100, eu posso dividir em até 10 vezes. Tá? Então, ficaria 10 de 110, não é isso? Isso. Isso. Pronto. Ou, se eu for fazer parcial, eu pago 800 euros. Tá? E aí, esse valor também eu posso dividir em 10 vezes. Então, assim, depende do lugar que você escolher. Nos grandes centros, é mais caro. Bem mais caro.
Então varia bastante, né? E referente a conseguir o primeiro emprego como enfermeira aí em Portugal, precisa ter experiências e precisa comprovar, ou você consegue emprego sem experiência? Consegue, consegue. É como eu falei, aqui a mão de obra é escassa. Os enfermeiros, eles trabalham realmente é, sobrecarregados, né? Então, você tendo o seu diploma reconhecido, você não fica sem trabalhar, independente de você ter ou não experiência. A questão é Mas reconhecer, né? Depois se reconhece é mais fácil. a questão é só o reconhecimento, que está realmente sendo difícil para todo mundo. Uhum. Inclusive, o enfermagem do Japão, Flávio, falou verdade, essa dificuldade que está impedindo eu de sonhar em ir para Portugal. Né? Que eu fiz uma live com ele, é um enfermeiro brasileiro que está no Japão, que o Japão também é outra cultura, outra realidade, né? E referente ao salário e à carga horária, quanto é que é de um enfermeiro em Portugal? Antes de responder essa pergunta, eu vou te falar. Eu duvido que Flávia queira trocar o Japão É, por Portugal. então que no Japão é melhor do que em Portugal as condições. Pois é. Veja, a carga horária do enfermeiro, no caso aqui, o salário base do enfermeiro aqui no país é 1.205 euros, tá? A carga horária aqui depende de onde ele vai trabalhar, se é no setor privado ou se é no setor particular, né? O setor privado, ele trabalha 40 horas semanais, né? E são turnos de 8 horas rotativas. E no setor público, ele trabalha as 30 horas, que também são rotativas. Então, aí vai depender também de onde ele vai trabalhar, se vai ser setor público ou privado. E referente à área de Exato. atenção, geralmente urgência e emergência é o que mais precisa em todos os lugares, né? Aí também urgência e emergência é a área que mais precisa. Sim, na verdade, todos os setores de enfermagem aqui de Portugal, eles têm uma demanda de escassez muito grande, né? Então, se você for em uma clínica de idosos, volta e meia tá contratando. Né? Hospitais, claro, a demanda sempre, acho que em qualquer lugar do mundo é sempre maior, né? Mas aqui clínicas, lares de idosos, hospitais, centros de saúde, você não fica sem trabalhar, não. A enfermagem, isso que eu gosto da enfermagem, além de ter um campo enorme para você atuar, tem muito emprego também. Tem muito profissional, mas tem muito emprego. Isso no mundo todo, né? Verdade. E você falou referente ao salário, né, do enfermeiro, e quanto que é o custo de vida, né, para se manter em Portugal? E, igualmente, a faculdade depende de onde você vai morar. Se você escolher grandes centros, obviamente, o valor de moradia é maior, não a alimentação. O custo de vida em questão de alimentação aqui em Portugal, ele é barato. É um custo de vida muito bom. Dá para você fazer sua feira tranquila, não pesa no orçamento. O que é caro aqui em Portugal é a moradia. A moradia é muito caro. Porque, O por aluguel exemplo, em todos os lugares é o que é o mais caro, né? o mais caro. Por exemplo, o salário mínimo aqui de Portugal é o salário tido como o mais baixo da Europa, né? Se eu não me engano, está em 635 euros. Agora, você imagine que você encontra aluguéis aqui, por exemplo, de uma casa com T2, que eles chamam aqui de 2 quartos, né? Aqui em Bragança. Não estou dizendo nos grandes centros, mas, por exemplo, aqui em Bragança, você encontra um T2 no valor de 400, 600 euros, para um salário de 635, né? É até absurdo uma coisa dessa. Porém, você encontra esse mesmo T2 em um grande centro como Lisboa, como Coimbra, por 800, 900 euros, né? Então é uma diferença bem gritante, né? Então depende se é na região central, periférica, né? Mas você pode morar nas regiões próximas, né? Por exemplo, de Porto, você pode morar nas regiões próximas a Porto e realmente é muito perto e você é sempre bem atendido com metros, com autocarros, né? Portugal, em questão de mobilidade, é muito bom, você não precisa ter um carro.
Então, por exemplo, na área de Porto, você pode morar em pequenos sítios próximos, como Matozinho, como Vila Nova de Gaia, que é muito pertinho, né? E a diferença é absurda de valores também, né? O que você pagaria ali no centro de Porto por um T2, digamos, 900 euros, você pagaria nessa cidade mais afastada por 500 euros, entendeu? 600 euros. Então, né? Aqui em Bragança é bem mais barato também. Essa também foi uma das escolhas porque eu vim para cá, né? Em plena pandemia. Foi por causa do IPB? Por que que você Hã? escolheu Portugal, ir para Portugal? Ah, primeiro por causa do idioma, né? Eu tenho uma irmã que mora no Canadá, tá? E tem uma parte da família minha que mora nos Estados Unidos, no Texas. Mas para mim eu precisaria ter um inglês fluente. E eu não E tenho inglês. Pois é, eu não tenho inglês fluente ainda. Então, para mim, a opção mais rápida foi vir para Portugal, né? Portugal é porta de entrada para a Europa toda. Então, para mim, foi a opção mais rápida. entendi, mas por conta do idioma mesmo. Sim, por causa do idioma. E aí, futuramente, você pretende ficar aí mesmo ou migrar para outro país? Flávia ainda aceita a troca? O Flávio falou assim, é duro, que eu trocaria. Se eu tivesse esse diploma reconhecido, só esperaria abrir o aeroporto. A língua amanhã é tudo. O japonês é muito difícil. É realmente, eu acho que japonês, alemão, esses idiomas aí deve ser muito difícil. Se o inglês eu É. já acho difícil, quem dirá japonês. Eu fui selecionada uma seleção. Eu fui chamada para uma seleção na Alemanha. E aí um dos pré-requisitos era o alemão. E Nossa. aí eu comecei a estudar e eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou aprender não. É muito difícil. Muito. Você precisa realmente tirar um tempo assim para fazer uma imersão no idioma para você conseguir realmente aprender. Imagine o japonês, né? Então, e o japonês, além do idioma, a escrita, né? Porque o kanji, aquelas letrinhas assim, eu olho assim, gente, eu não entendo nada, eu acho lindo a cultura do Japão, o idioma, mas eu acho que é um idioma assim bem difícil, a cultura é totalmente diferente também. Então, eu acho que quando a gente vai migrar, vai para algum país, a gente tem que analisar tudo isso, né? A questão do clima, É, a questão do idioma, a questão de como é que é a minha profissão lá nesse país, né? Então, a gente tem que analisar uma série de fatores, ter planejamento financeiro também, porque a gente nunca sim, sabe se sim. ganha sempre com a mais, não ir na conta, né? Porque a gente, imprevistos acontecem. O Exato. Flávio, saudade de que me chamem de Flávio. Isso faz falta. Jornadas longas. Ontem trabalhei 18 horas à noite. No Japão, a carga horária é bem pesada, né? É, verdade, verdade. Cada país tem suas peculiaridades, né? Exatamente. Principalmente quando há escassez de mão de obra, porque às vezes você não tem uma colega para te render no plantão, e aí você acaba dobrando, né? E as dobras são mais comuns em países que têm escassez de enfermeiros, né? Sim, então a enfermagem por si só já trabalha muito, né? Já é uma carga bem pesada. Por isso que eu acho legal essas lives com enfermeiros de diversos países, justamente para ver a diferença, né? Tem países, por Sim. exemplo, que tem o auxiliar de enfermagem que ele consegue atuar, tem países que não tem. Então é muito diferente de país para outro. Tem um comentário da Rafa. Quando volta à faculdade para completar essa carga horária? Leva quanto tempo de faculdade em Portugal? Depende de quantas cadeiras você vai precisar repor. Né? Aí você vai fazer, seus documentos vão ser analisados e aí eles vão confrontar suas horas de práticas e suas horas de clínica. Então, tem que ter 50% de cada. E o total dessa carga horária tem que atender os pré-requisitos portugueses, que é um total de 4.600 horas. Então, digamos que você formou e você tem 3.600 horas. Daí eles vão pegar aquele seu documento e vai analisar dessas 3.600, quanto foi de prática, quanto você tem de clínica, da parte clínica.
Então, por exemplo, se desses 3.600 você só tem, sei lá, 2.200 de prática e o restante só de clínica, aí você vai ter que complementar. Então, às vezes você faz 2, 3 cadeiras e isso leva, às vezes, um ano e meio, né? Porque são cadeiras espaçadas, por exemplo, a turma de enfermagem desse ano vai fazer X cadeiras. Pode ser que dessas X cadeiras que eles vão fazer, nenhuma seja sua. Então, você vai ter que esperar a próxima turma para pegar aquela cadeira que você vai precisar fazer. Uhum. Essa é toda a angústia da espera, né? Esse é o problema, né? Aí a pessoa tem que, enquanto isso, ir trabalhando com outras coisas até conseguir a validação do diploma na enfermagem. E por isso que muitos enfermeiros assim se revoltam, porque, por exemplo, às vezes você vem com 12 anos de experiência do Brasil. Então você fica revoltado, porque assim, por que não conta? Por que esse tempo que eu trabalhei não conta? Por que eu tenho que voltar para a faculdade? Né? Às vezes isso é até um pouco ofensivo, mas é a cultura do país. Né? Se você está imigrando para aquele país, você infelizmente tem que se submeter ao que o país pede, né? Mas por isso é importante saber das normas do país onde você está indo, senão você vai achando que é uma coisa, chega lá é outra, né? Então é importante Exato, é. estar pesquisando, estar sabendo como é que funciona. E referente ao sistema de cidadania, como é que funciona a cidadania em Portugal? Aqui, quando você chega, você entra no país, você tem que vir com algum tipo de visto, né? Se você for turista, você não precisa de um visto, né? Embora agora, nesse momento, eu esteja suspenso, mas tá, as fronteiras estão fechadas. Mas se você, como turista, você pode ficar até 180 dias. Depois você precisa sair do país, porque senão você vai continuar ilegal. Se você entra como visto, você pode vir com um visto de estudante, ou um visto de empreendedor, ou porque você tem nacionalidade portuguesa ou familiar português aqui. Mas aí daí, se você vem pela primeira vez no país, você já vem com um agendamento do CEF, que é o Serviço de Fronteiras, né, de Estrangeiros e Fronteiras, e daí essa entrevista é para oficializar que você está no país, né, que você registrar que você chegou ali naquele país. Então, o CEF ele vai avaliar qual o seu visto. Por exemplo, eu vim com visto de estudante. Então, eu tive que provar para o CEF que eu estava matriculada, que eu já tinha pagado lá minha matrícula, que eu fiz a inscrição, qual curso que eu ia fazer, quanto tempo de duração tem esse curso, né? Então, o CEF analisa isso e aí ele vai me dar minha autorização de residência para ficar no país legalmente. Então, por exemplo, agora minha autorização de residência, ela tem a duração de 1 ano só, tá? Quando eu for renovar essa autorização, ela vem por mais tempo, ela vem por mais 2 anos. Esse que é o cartão, tá vendo? Uhum. Aí aqui atrás, não sei se dá para ver. Aqui em cima, logo no iniciozinho, não dá para ver, né? Dá para ver como não dá para ler, né, o que está escrito, está Não pequenininho, dá mas dá para para ler. isso. Mas aqui tem aqui está dizendo que para mim trabalhar, porque eu vim com visto de estudante, para mim trabalhar, eu preciso pedir autorização para o CEF. Então, eu como estudante, eu não posso trabalhar. Para mim trabalhar aqui, eu vou ter que, por exemplo, ou uma promessa de trabalho, ou um contrato de trabalho, ou vou abrir minha atividade nas finanças para provar que eu sou autônoma. Daí eu levo para o CEF e peço para ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai querer saber minha grade na faculdade, meus horários, para ver se não choca com o meu horário de serviço. Porque a minha primeira intenção no país, o meu visto é de estudante. Então eu não posso fazer algo que prejudique o meu estudo, né? Tudo. Exato. E aí ele só me dá permissão para trabalhar se eu provar que eu não vou deixar de estudar enquanto eu estiver aqui. Então, o processo de cidadania. Primeiro você tem sua autorização de residência, né? E o NIF, que é como se fosse nosso RG,
nosso CPF aí no Brasil, né, que é o número de identificação fiscal, e a partir desses dois primeiros documentos, você vai tirando todos os outros que é necessário para você poder se virar aqui dentro do país, né? Uhum. A E. Fernandes fez uma pergunta para você. Você se matriculou primeiro aqui no Brasil e depois conseguiu visto? Sim. Quando abri o processo de seleção na faculdade, eu fiz a candidatura e esperei a resposta. Quando eu obtive a vaga, aí a faculdade ela me dá uma declaração dizendo que eu passei na inscrição, e aí com essa declaração que eu vou mandar para o consulado para solicitar meu visto de estudante. Como no meu caso foi na época da pandemia e estava aquele problema todo dos voos, o que é que eles estavam fazendo aqui? A própria faculdade estava mandando uma lista de todos os aprovados diretamente para o consulado. Então, quando eu mandava meus documentos para o consulado, confrontava lá e era mais rápido a liberação. Mas normalmente acontece dessa forma. A faculdade emite um documento e aí você vai juntar esse documento com os formulários todos de solicitação do visto para poder mandar para o consulado. Então tem toda uma etapa, um processo, né? É exato. E referente à pandemia, como é que está atualmente a pandemia aí em Portugal? A gente entrou em duas curvas ascendentes, né? E agora a gente está vendo essa curva baixar mais. Por isso que a gente está saindo do lockdown, né? A gente já entrou em processo de desconfinamento, né? Ai, que bom. Então agora a gente vai obedecer assim um protocolozinho de desconfinamento, né? Então, dia 5, dia 15, se eu não me engano é dia 20, vai sendo liberado os tipos de comércios que podem voltar a atuar. Então, aqui em Bragança, isso já está acontecendo em alguns sítios também. Nos grandes centros, é, tem previsão de acontecer, acho que se eu não me engano, o mais complicado tem sido nesse momento Lisboa, né, porque os casos ainda estão altos, mas as outras cidades, por exemplo, Porto, que também é uma grande cidade, já entrou no processo também de desconfinamento. Então, assim, está mais controlado, né? Ai, que bom que aqui Com bem. exceção das fronteiras, né, que não tem previsão ainda. É isso que eu ia perguntar. Então, as fronteiras não pode, então, entrar em Portugal se vir de outro país. As fronteiras ainda estão fechadas. Ainda não. Principalmente é, os voos desnecessários, né? Os que estão sendo liberados é o repatriamento, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? E estudantes, as entradas realmente necessárias, né? Para turismo, por enquanto, não. Uhum. A E. Fernandes fez uma pergunta interessante. Enquanto você não validou o seu diploma, você exerce alguma função, alguma profissão? E quais são as profissões mais fáceis de conseguir emprego em Portugal? Mas você fala na área de saúde? Será que ela É, quis dizer o isso? que é mais fácil de conseguir em Portugal? Enquanto eu não validar o meu diploma, na área de saúde, como enfermeira, eu não posso atuar. Então, Uhum. se eu quiser de fato continuar na área de saúde, eu posso fazer o que qualquer pessoa, independente de ter diploma, pode fazer, que seria, no caso, o auxiliar de ação direta médica, o auxiliar em geriatria, ou eu posso fazer plantões particulares para pacientes em internamento domiciliar, mas não como enfermeira, né, como auxiliar de ação direta mesmo, né? Ou qualquer outro emprego fora da área de saúde. Uhum. Certo, na saúde então não pode. E atualmente você está trabalhando ou você só está somente estudando? Estou estudando e estou fazendo um plantão particular com um paciente que tem ela. Uhum. Que é como se fosse um home care. Sim, é um home care. Uhum. Eu não E aqui, consigo ver as perguntas do pessoal aqui. não está conseguindo? Não.
já foi respondido já essa daqui. E eu queria saber também de você, tirando a enfermagem, qual outro emprego é mais fácil de conseguir aí em Portugal? Ó, agora, nesse processo de pandemia, estava tudo complicado, né? Agora que entrou em processo de desconfinamento, é, como a Portugal é uma cidade muito turística, você consegue emprego em qualquer área. Por exemplo, em restaurações, que são os restaurantes, os cafés, você consegue ir em mercados, você consegue autônomo como estafetas, que são entregadores, Uber, Glovo, Uber Eats, né? E eles tiram um dinheiro muito bom, né? Principalmente nessa época. Estão, se calhar, ganhando muito mais que enfermeiros, viu? Eu É? tenho um colega enfermeiro que está morando no Porto, que ele saiu do hospital para poder trabalhar de Uber Eats, porque ele está conseguindo tirar, por mês ele consegue até 1.900 euros, fazendo as horas dele, não trabalhando intensivamente, entendeu? Então, ele achou mais vantagem sair da área de saúde e trabalhar como estafeta, porque agora, por causa da pandemia, né, é bem solicitado, então ele tira uma grana boa. Já Uhum. comprou a Ah, moto dele, já comprou um carro para ele. legal. Tem que trabalhar também, tem que ver as possibilidades, o que compensa Sim. mais também, né? A Mira Cel, ela é enfermeira de Portugal também. E ela falou que também tem opções para trabalhar em restauração, limpeza, hotéis e estafetas, que foi isso que você falou agora, né? Estafetas. Foi isso. Então Estafetas tem, são os entregadores, né? então tem bastante opção também, né? Tem. Os hotéis agora que estão fechados, né? Mas a restauração que estão abrindo gradualmente, né? Por exemplo, essa semana mesmo, aqui próximo onde eu moro, tinha 2 cafés contratando, né? Então, aos poucos, abrindo novamente o comércio, como o Portugal é muito turístico, você consegue emprego em todos os lugares, né? Uhum. Não pode vir com a mente fechada assim, poxa, eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu só quero trabalhar na saúde. Porque é um processo longo, um processo de validação longo e estressante. Muita gente desiste no meio do caminho, porque, como eu falei, às vezes um enfermeiro que tem uma experiência de 12 anos, 10 anos, ele não quer voltar para a faculdade, Que é né? algo muito, que é algo rápido, né? Não quer esperar ter gastos, né? Então tem tudo Exato, isso também. Uhum. exato. Então tem que Tem- manter a cabeça aberta. Em qualquer país que você for, você se virar, trabalhar do que aparecer. O importante é É, você ter sua grana. E é em é, euro. isso aí que você falou é bem interessante. Ter a mente aberta, né? Trabalhar É. com o que aparecer. De cleaner também, né? Tem, por exemplo, eu tenho conhecidas que foram, tinham formação de nível superior aqui no Brasil e foram para outros países trabalhar de cleaner, de Uber. E é Sim. isso que você falou, ter a mente aberta, não ter preconceito, não achar que é superior, tem que ter humildade também. Isso é É. bem importante. A A Sara, Efer, a Sara mesmo, que está na Espanha, ela tem uma história muito legal, né? Que ela trabalhou num restaurante, ela trabalhou, né, como garçonete, ela trabalhou como várias coisas até ela conseguir a graduação dela. Então, assim, é muito cômodo você estar em um país, no Brasil, por exemplo, você fala, eu vou lá para fora para trabalhar na limpeza. Bom, então continua no Brasil, né? Porque tem que abrir a cabeça, né? sim, com certeza. A E. Fernandes fez uma pergunta: quem vai com visto de estudante pode levar o filho? Depende. Por exemplo, nesse caso, seu filho, se ele não for estudar, se bem que quando entrar no país você vai ter que matricular ele, mas ele vai entrar como seu agregado familiar. Se ele não vier com visto de estudante também, né, você entrar no país com já feito a matrícula dele, ele vai vir como seu agregado familiar. No caso do meu filho, ele vai fazer licenciatura também. Eu quis trazer ele antes comigo, junto comigo, porque ele tinha 17, ia fazer 18 em dezembro, né? Eu cheguei aqui em novembro. Então, ele sendo maior de idade, talvez por causa desse panorama todo da pandemia, fosse mais difícil ele entrar como meu agregado.
Porque eles poderiam falar assim, não, mas ele é de maior, ele não necessariamente precisa ir contigo. Aí eu ia ter que, né, brigar e dizer, não vou deixar meu filho só, né? Infelizmente, nosso tempo já acabou, já tá o contador aqui de 5 segundos restantes. Eu quero mandar um beijo